Atos capítulo 28, vamos para o final de Atos, tá? Vamos para o final de Atos, nós queremos expandir. Eu sei que o desejo não só nosso é de ver o Amazonas alcançado por Cristo, mas eu sei que também o desejo dos irmãos, como o pastor falou ainda agora, né, é ver a igreja cheia. Nós queremos ver isso, né? Não porque pensamos em quantidade, porque isso mostra que mais pessoas vão ser alcançadas, mais pessoas estão sendo alcançadas para Cristo, né? Mas às vezes nos perguntamos o que nós devemos fazer, como nós podemos fazer para que o Evangelho continue avançando. Isso é que nós vamos olhar nesse texto. O que nós precisamos fazer para que a obra missionária, para que o Evangelho do Senhor continue sendo pregado, a obra missionária continue em expansão, né? Crescendo. O que a Seara lá no Amazonas precisa fazer? Os princípios servem para o que a igreja deve fazer para que possa continuar. Olha o que diz o texto, o versículo 30 e 31, é o final realmente, tá? Atos 28, versículo 30 e 31. O texto diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. É muito interessante esse texto final de Lucas aqui no livro de Atos, escrevendo sobre Atos, né? Quando nós falamos de Atos e para nós entendermos o capítulo 30, para nós entendermos o final de Atos, nós precisamos voltar para o início de Atos, né? Nós só entendemos esse final à luz do começo, Atos 1:8, tá? Quando o Senhor dá a ordem, a grande comissão também, ali no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós, né? E é interessante o que acontece aqui. O apóstolo Paulo, ele não estava em Atos 1:8, certo? Ele não estava ali. Ele não poderia ouvir a grande comissão. Nem Atos 1:8, nem Mateus 28, nem Marcos 16, nenhuma das comissões que foram dadas nos evangelhos, o Paulo, ele não estava presente. Porém, parece que ele foi o personagem que mais entendeu as implicações dessas ordens. Ele não estava lá, ele não veio o Senhor subindo, comissionando os seus discípulos, mas parece que ele materializou, foi aquele que mais encarnou isso, tá? É por isso que um dos propósitos do livro de Atos, né? Um dos propósitos de Lucas escrever Atos, né? É de descrever como Atos 1:8 aconteceu na prática. Como essa ordem, como esse alcançar, né, Jerusalém, Samaria e todas as regiões, né, e toda a Judéia, como isso aconteceu, como foi esse avanço vitorioso da igreja em Atos, mesmo com as barreiras, mesmo com as dificuldades que houveram ali, né? Alguns falam em outros propósitos, mas eu acredito que Lucas tinha isso em mente e ele usou o personagem principal para descrever isso, que foi o próprio apóstolo Paulo, quem ele bem conhecia, né? Então ele deixa isso bem claro ali. Mas o interessante também do texto que nós lemos, versículo 30 e 31, é que parece que Atos não termina, na verdade, né? Parece que falta uma coisa ainda aqui. O apóstolo Lucas escreve o versículo 31 dizendo: pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Parece que falta alguma coisa. E ainda não é o final de Paulo aqui. Paulo está preso, como nós vamos ver, mas não é o final. Parece que falta alguma coisa, falta terminar a modo, como se Lucas estivesse fazendo de propósito, né, para que houvesse uma continuação. Eu e minhas filhas, a Beth e Natan, nós somos meio fã
desculpe se alguém é contra, mas nós somos meio fã de filmes da Marvel, né? E eu gosto porque sempre tem um spoiler no final, né? Você acaba de ver o filme e aí todo mundo não sai. Fica aquelas letras, porque você quer ver a deixa deles no final para você entender o que vai acontecer depois. Parece que está faltando esse spoiler aqui de Lucas, né? Está faltando uma coisa. E se eu fosse Lucas, eu não sou o Lucas, nem tenho a pretensão, né? Mas se eu fosse dar uma continuidade aqui, eu ia acrescentar poucas palavras, talvez uma pergunta para reflexão, né? Quando o texto diz aqui que pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Eu colocaria assim: e você? O que você está fazendo para que esse nome seja conhecido? Tá? Parece que faltou isso, né? E você? O que você está fazendo na situação em que você está? E Paulo vai nos mostrar nesse texto 3 maneiras como nós podemos fazer a obra do reino crescer. E a primeira dela é que nós não podemos, preste bem atenção, o que nós precisamos fazer para o evangelho crescer? A primeira lição que nós vemos aqui: nós não devemos condicionar o avanço da missão à disponibilidade dos recursos que nós temos. Entendam? Nós não podemos condicionar o crescimento do evangelho aos recursos que nós temos. Por que eu falo isso? Paulo, versículo 30, diz que por 2 anos Paulo permaneceu na sua própria casa que alugara. Mas se você prestar atenção no texto, não sei se na sua Bíblia está assim, mas diz que Paulo era prisioneiro. E Paulo está preso realmente aqui. Paulo é prisioneiro de Roma nesse capítulo. Na verdade, desde o capítulo 23 é a história final do que está acontecendo com Paulo. Ele está sendo preso para Roma e no capítulo 25, se eu não estou enganado, por ali, ele viaja para Roma preso. É aquela viagem que Paulo faz, naufraga, a serpente morde ele. E aqui no capítulo 28, no início do capítulo 28, nós temos escrito aqui quando Paulo está começando a chegar para Roma. No versículo 16, capítulo 28, 16, diz: uma vez em Roma, Paulo chega em Roma. E olha o que diz: foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava preso, mas o texto diz que Paulo estava pregando sem impedimento algum o evangelho. Ele estava anunciando, ele estava pregando a palavra de Deus, né? Paulo era um preso aqui nesse momento. Paulo poderia nesse momento reclamar da vida, poderia estar colocando desculpa para não mais lembrar do evangelho. Eu não vou falar mais do evangelho, eu estou preso aqui por causa dele, eu estou passando essas dificuldades por causa dele. Como é que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer para que eu continue a pregar o evangelho? Paulo poderia falar isso. Ele poderia botar desculpa em cima dos recursos que ele não tinha naquele momento para continuar fazendo. Ele nem livre estava naquele momento. Ele estava preso, ele era um prisioneiro de Roma. E nós bem sabemos o que significava naquele momento ser um prisioneiro de Roma. Tá? Era alguém que ele estava pela própria conta, o texto diz ali. Tá? Um prisioneiro romano provavelmente não encontraria um trabalho fácil ali naquela região. Ele não ia encontrar um trabalho fácil. Era um prisioneiro romano. A religião de Roma era adoração ao imperador, e Paulo, as pessoas sabiam que ele estava preso porque ele era um pregador de Cristo, por causa do cristianismo. Não seria fácil para Paulo ser um prisioneiro naquela época. Não era as prisões que nós temos aí dos nossos políticos da Lava Jato, que pode voltar para casa, que tem toda a mordomia que tem com televisão e tudo mais nas suas prisões. Não era fácil, né? Para Paulo se manter naquele contexto seriam muitas dificuldades. Mas
Os períodos de prisão de Paulo, irmãos, não foram produtivos, mesmo sem os recursos que ele tem. Juntando as prisões de Paulo, aqui o texto diz que por 2 anos ele passou ali, mas contando com a segunda prisão que vai terminar em Timóteo, quando ele vai ser morto lá, Paulo passou uns 5 anos mais ou menos preso. E esses 5 anos de prisão de Paulo não foram improdutivos. Eu diria que foram uns dos tempos mais produtivos para a vida de Paulo. Quando Paulo estava preso, em vários textos, principalmente em Filipenses, nós vamos perceber isso, quando Paulo fala, e ali ele já está falando de outro período de prisão, mas ele estava preso novamente, mas o período que ele estava preso, a igreja era estimulada, ele diz, né? Alguns irmãos, vendo que Paulo estava preso, eles estavam pregando o evangelho. Opa, o nosso líder está preso, mas nós vamos pregar. Então a prisão de Paulo motivava outros cristãos a pregar o evangelho. Não foi infrutífero. Filipenses diz que Paulo pregou para toda a guarda pretoriana. Alguns estudiosos dizem que essa guarda pretoriana era a guarda próxima do imperador, eram aproximadamente 16 mil soldados. E era num turno de 6 horas que eles trabalhavam, então pelo menos 4 pessoas por dia, soldados, ouviam a pregação de Paulo. E é por isso que no final de Filipenses, Paulo escreve, ele diz, aos da casa de César. Quem eram esses? Provavelmente um desses soldados que ouviram, e muitos soldados se converteram. Não foram tempo improdutivo. Paulo não reclamou dos recursos que ele não tinha, ou da falta desses recursos. Foi na prisão que nós recebemos estas cartas que aqui estão, que exalam alegria, que falam da fidelidade. Foi dessas prisões que Paulo escreveu, Efésios, Filipenses, Timóteo, Colossenses, tantas cartas que estão até hoje edificando, fortalecendo, que são as bases da nossa fé da Igreja do Senhor. Ele não esteve reclamando, irmão, do que ele não tinha. Ele continuou pregando o Evangelho do Senhor. Ele sabia que ele tinha aquilo que era mais fundamental. Atos 1:8 diz o quê? Recebereis poder. Ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Isso, somente isso é necessário para a gente continuar fazendo. Nós não precisamos de carro, de motor da hora lá ou de qualquer outra coisa. Nós não podemos condicionar o crescimento a essas coisas que nós não temos. Não devemos olhar para aquilo que nós não temos, nós devemos focar no que nós temos e que é suficiente aqui o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita no cristão. Atos 2:38, Pedro diz no primeiro discurso em Atos, se arrependam, né? E recebam o dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que orienta os missionários para onde eles devem trabalhar. Lembra de Filipe? O Espírito diz, levou ele, vai lá com o eunuco, os lugares que devem ser alcançados. Paulo tem a visão lá em Atos 16, ele queria ir para Macedônia, para outro lugar, e o Senhor manda ele atravessar a Macedônia. É para ali que eu quero. É o Espírito que determina quem deve ser enviado. A igreja de Antioquia orava e o Espírito diz, envia Paulo e Barnabé, envia esses homens. É o Espírito, irmãos, que dá crescimento à igreja. Nós não precisamos olhar para isso. Nós não podemos olhar para a falta de recursos e dizer, mas nós não podemos fazer porque não temos dinheiro. Esse não é o problema de missões. Esse não é o problema para o crescimento. O Espírito Santo não precisa de dinheiro para salvar pessoas, para essas coisas. Pedro vai para aquele homem e diz, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E ele faz as obras acontecerem. É o Espírito que faz. Nós só precisamos disso e ele vai providenciar os recursos. Ele vai providenciar aquilo que é preciso. Atos 4, 36, 37 diz que Barnabé vendeu as suas propriedades e deu o dinheiro para os apóstolos fazer o que era preciso. A igreja de Primitiva teve que entender isso, e eles entenderam isso. E o texto diz que eles vendiam, que eles dividiam, né? Eles aprenderam a investir no reino. E aqueles que não investiram no reino, no ano 70, depois vem o Império Romano e destrói Jerusalém. Aqueles que não investiram no reino, perderam tudo para o Império Romano. Não é esse o problema.
O Espírito Santo não precisa de dinheiro, ele vai levantar. Eu lembro da minha mãe na fé, ele dizia: quem ama o Senhor, ama contribuir para a sua obra, né? Então não é isso, não pense, os jovens que estão aqui, não vou para o campo missionário porque talvez não tenha recurso. Vai aparecer. Nós estamos há quase 16 anos nessa missão, sendo sustentado por irmãos, por igreja, né? Mas nunca Deus deixou faltar, e Ele sempre surpreende, sempre cuida, né? E é impressionante como nós deixamos, como condicionamos o avanço, né, às coisas que não temos. É impressionante, a missão hoje cresceu, mas está tendo mais dificuldade para crescer do que quando eram poucas pessoas, quando nós andávamos de rabeta ali. Hoje todo mundo modernizou, tem motor mais avançado, mas parece que hoje é mais difícil da gente avançar. Você vai com o missionário e diz: eu não fui porque eu não tinha gasolina para isso aqui, não deu para ir de rabeta, não quer mais ir de rabeta, só quer ir com motor maior e tudo mais, se for uma casa melhor. Não devemos condicionar. Isso acontece às vezes com as nossas igrejas, né? Quando começa numa casa, parece que vai crescendo 2, 3, 4, 5 anos, mudamos para um templo, conseguimos as coisas, e aí parece que as coisas não crescem mais, porque parece aquela fase que eram só pessoas que saíam, faziam contato, esqueceram do que dava poder, que era o Espírito Santo, e pensam que são as estruturas que vão fazer isso. Nós esquecemos dessas coisas, né? Alguns autores falam dessa dificuldade que nós temos. A igreja, ela é santa, chamada pelo Senhor, mas é uma igreja que precisa estar no mundo, agindo com pessoas, levando o evangelho para que essas pessoas possam ser alcançadas. Então a primeira lição que nós temos aqui: nós não podemos condicionar o avanço do evangelho às coisas que nós temos, né? As condições físicas, a objetos ou a qualquer coisa. Nós já temos o principal, é o quê? O Espírito Santo. O texto continua: por 2 anos Paulo permaneceu em sua própria casa que ela alugara. E o que o texto diz depois? Onde recebia todos que o procuravam. Além de não condicionar o avanço do evangelho aos recursos que nós temos, uma outra lição aqui é que nós não podemos esquecer que pessoas são alvos do nosso ministério. Entenderam isso? Pessoas são alvos do nosso ministério. E Paulo nos mostra isso aqui. O texto diz que ele estava numa casa que ele alugara, ele estava preso. Ele não estava sozinho, ele poderia dizer: eu não quero receber ninguém, né? Eu não quero falar com ninguém, eu não quero dar de encontro com ninguém, mas o texto diz que o quê? Que ele recebia todos que o procuravam. Foi a primeira coisa que Paulo fez. Paulo sabia que o seu ministério, o alvo dele ser alcançado, e o texto era bem claro quando o Senhor falou: você vai ser instrumento para alcançar os gentios, você vai ser instrumento para alcançar pessoas. O seu alvo é alcançar as pessoas. Nós recebemos o Espírito Santo, recebereis poder, para vocês serem o quê? Testemunhas. E testemunham para o quê? Para pessoas. Vocês vão testemunhar para pessoas. Esse é o alvo. E é impressionante, porque mesmo chegando depois da sua viagem, capítulo 28, versículo 16, cansado, uma viagem que levou meses, com tantas coisas que aconteceu, mas olha o que diz o versículo 17 do capítulo 28. 3 dias depois ele convocou os principais judeus, quando se reuniram, e lhe disseram: varões, irmãos, e começou a falar. Paulo, depois de 3 dias de uma viagem cansativa, ele já convoca as pessoas. E o texto vai dizer, ao versículo 23, bem na metade do versículo 23, então, desde a manhã até a tarde, Paulo estava em contato com essas pessoas. Irmãos, o alvo do nosso ministério são pessoas. Nós precisamos lembrar isso. Não é acumular tesouros nessa terra, não são materiais físicos, são pessoas. Nós devemos fazer de tudo para que as pessoas possam ter oportunidades de ouvir o evangelho. Nós precisamos ter contato com pessoas, nós precisamos fazer de tudo para que nós possamos ter contato com pessoas.
E nós entendemos isso na Missão Seara. Nós criamos maneiras de pessoas se aproximarem ou de nós nos aproximarmos, né? Nós trabalhamos com esporte, tá? Quase todos os missionários têm uma escolinha de futebol que funciona, e as crianças vêm, os pais vêm, e ali é ensinado a palavra, porque nós precisamos de contato. Nós temos escolinha de música, nós temos o Instituto Tocar, porque as comunidades abrem para ouvir de música, e aí nós podemos receber pessoas para ouvir o Evangelho. Nós fazemos EBF, nós fazemos acampamento, porque são esses movimentos, são esses contatos que vão fazer as pessoas ouvirem o Evangelho. Precisamos abrir as portas dos nossos templos, né? Nossas igrejas têm que ter essa ideia de que qualquer um pode vir, pode adentrar, pode participar para que possa ouvir do Evangelho. Nós recebemos o poder para sermos testemunhas e testemunhas de Cristo. Nós devemos testemunhar do Evangelho de Cristo, devemos falar para as pessoas sobre aquilo que Ele pode realizar. Qual é o nosso alvo? Pessoas, né? Nós não devemos condicionar o avanço do Evangelho aos recursos que nós temos. Nós não podemos esquecer que pessoas são o nosso alvo. E por último, nós não devemos esquecer que o meio de promover missões é a pregação do Evangelho. Nós não devemos esquecer que o meio de promover missões é a pregação do Evangelho. Olha o que Paulo está fazendo aqui, né? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que procuravam. O que é que ele estava fazendo? Jogando conversa fora? Não. O que é que ele está fazendo? Pregando o reino de Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento, irmãos. Paulo diz em Filipenses que ele está preso, mas a palavra não está algemada. Eu estou preso, mas ninguém pode algemar a palavra. É muito interessante o que Lucas está fazendo conosco. Paulo está preso fisicamente, mas a palavra não está. Ele está pregando, ele está falando, ele está aproveitando, ele está anunciando o reino de Deus, falando do reino de Deus, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós falamos de pregar a palavra, nós não estamos falando desse momento aqui somente, que só o pastor pode fazer, ou outro missionário, alguém instituído por ele. Não, nós estamos falando das oportunidades que tem, e nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo, desde quando ele se converteu no capítulo 9, ali, quando a Ananias fala com ele ali, ele já sai daquele momento, todas as cidades ele procurava pessoas. Ele chegava em algum lugar onde tinha sinagoga, onde tinha mulheres orando, como em Éfeso ali, né? que se converte. Ele procura grupos de pessoas, e o que ele faz com essas pessoas? Ele vai pregar a palavra de Deus. Ele vai ensinar conteúdos teológicos. Lembra de quando ele chega à Antena? E ele vai falar para aquelas pessoas que estão ali, ao Deus desconhecido, ele passa a pregar sobre Deus, fala sobre quem é Deus, sobre a sua grandeza, sobre o seu propósito, sobre o seu plano, sobre sua ira sobre aquelas pessoas. Ele falava sobre todas essas questões teológicas referentes ao Senhor. O centro da sua mensagem era Jesus, como ele está fazendo aqui também. Devemos pregar a teologia, devemos falar e ensinar quem é Deus, mas o tema central da nossa pregação tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Por várias vezes nós vamos ver no livro de Atos, os apóstolos falando, Pedro quando prega, capítulo 2, esse Cristo que vocês crucificaram, ele diz, esse se tornou a pedra principal. Capítulo 4, versículo 12, ele diz, não há salvação em nenhum outro nome. Quem é? Jesus Cristo. Capítulo 16, versículo 30, 32, aquele homem, o carcereiro, quando ele vai se matar, o que eu devo fazer? Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo não está no púlpito, irmão. Paulo está numa cela, preso com alguém numa situação difícil.
é a pregação que vai salvar a vida das pessoas, é o compartilhar do evangelho em casa, com o vizinho. Isso é pregar, isso é falar de Deus, isso é anunciar o reino, isso é anunciar o Senhor Jesus Cristo. Lucas não está nos ensinando nada diferente, não. Ele só está nos fazendo lembrar que o poder nós já temos, que é o Espírito Santo, que nós somos testemunhas e devemos testemunhar para pessoas, é o alvo. E aquilo, o conteúdo do que nós anunciamos, aquilo que nós testemunhamos, é sobre Deus, é sobre Jesus Cristo. Esse é o conteúdo. É isso que nós devemos falar, é isso que nós precisamos anunciar, é isso que a Seara tem que fazer e está fazendo para que as pessoas possam ouvir do reino de Deus, né? Paulo não termina aqui, tá? Não são os 2 anos finais. Paulo depois ele sai e vai ser preso novamente até ser julgado e condenado injustamente 64 depois de Cristo, né? É ali quando termina ali em Timóteo que ele diz: eu combati o bom combate até o final. Eu combati o bom combate, né? Lucas termina o evangelho falando, vislumbrando um crescimento, uma expansão do reino de Deus, e agora Lucas termina o evangelho, o livro de Atos, falando desse evangelho já alcançando a várias regiões por causa de Paulo, né? E quando Lucas descreve que Paulo pregava com toda a intrepidez e sem impedimento algum, é como se ele estivesse dizendo: olha, aqui está uma porta para que nós pudéssemos continuar. Os atos dos apóstolos já terminaram, mas os atos daqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo só terminará quando Ele voltar para levar a sua igreja. Então, até lá, é nossa responsabilidade, com intrepidez, continuar pregando o Evangelho do Reino de Deus. Que Deus nos dê a graça, né, de calçarmos as sandálias de Paulo e dos apóstolos, de nos munirmos, de nos lembrarmos que nós não precisamos de outras coisas, nós já temos o Espírito Santo, é Ele que faz, Ele que nos usa como instrumento, que nós precisamos ter contato com pessoas e pregar o reino para essas pessoas. Desta forma, o reino de Deus crescerá. Desta forma, a palavra de Deus será anunciada e igrejas serão implantadas nos ribeirinhos, nos contextos urbanos, em outros países, para a honra e glória do nosso Senhor. Então não esqueça isso, irmãos. Você já tem o poder do Espírito Santo. A igreja não precisa de outras coisas. As outras coisas são benefícios e elas devem ser usadas para a glória do Senhor. Você deve estabelecer contato com pessoas, não fique com medo. Você é luz, você é sal. Deve ter contato com essas pessoas para pregar, com propósito, para pregar o reino de Deus. Amém? Irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Continue orando por nós e por tudo aquilo que Deus ainda tem para fazer. Nós sempre lembramos e sempre oramos pelo pastor, pela família dele e pelo ministério também aqui. Quero orar pelos irmãos. Curve sua cabeça, né? E pensando naquilo que falamos, vamos pedir a graça do Senhor para que possamos colocar isso em prática em nossa vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que todos nós temos, que estamos aqui, de sermos chamados de filhos de Deus. E esse privilégio nos traz responsabilidades, ó Deus. A responsabilidade de comunicar a Tua palavra e o Teu Evangelho. Aqui, ali, acolá, em qualquer lugar. Que possamos entender, ó Deus, que o Senhor não faz obra incompleta. Que tudo que é necessário para fazermos a obra da evangelização, o Senhor já nos deu. O Senhor nos deu poder por meio do Espírito Santo. Que sejamos obedientes em testemunharmos as pessoas sobre isso, a pregarmos, a ensinarmos, ó Deus, a respeito do reino, a respeito do Teu Evangelho.
Abençoe esta igreja, abençoe a vida dos irmãos, ó Deus. Abençoe a liderança, o pastor e sua família, dando sabedoria, perseverança, ó Deus, que possam continuar firmes e que a igreja possa, assim, cada ano que passa, crescer, expandindo a sua palavra, aumentando no número de novos convertidos para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.